Boa noite para todos. Vamos ao capítulo 10 dessa série. O que significa? Já é o 10º episódio que a gente está falando de como trabalhar um projeto. Está acabando. Acredito que mais uma. Amanhã é feriado. Não vou fazer. Quarta-feira, se tudo correr bem, se encerra essa série trabalhando um projeto. Depois disso eu vou entrar com a série Quem. Eu tenho que fazer também aquele de como trabalhar com a prefeitura. Então já tenho outras coisas para continuar fazendo. Continuar aqui perturbando a paciência de vocês. Então hoje eu quero falar de projetos complementares. Último episódio a gente falou de projeto de prefeitura, de anteprojeto. Então agora eu já tenho um anteprojeto. Ponto. Então esse anteprojeto eu tenho que definir o que eu vou fazer com ele. O ideal é ir para a prefeitura, aprovar na prefeitura, depois vir fazer projeto de estrutura para depois dar continuidade. Mas isso é uma coisa muito demorada, principalmente o projeto de prefeitura. Então normalmente a gente pode partir para duas coisas ao mesmo tempo. Se você tem certeza que aquilo que vai ser aprovado é quase idêntico ao que você deu entrada, quer dizer, que vão ter poucas modificações, então você pode dar starting dos dois ao mesmo tempo. Se você tem algum receio e acha que é uma coisa impossível, não, espera aprovar na prefeitura para depois fazer. Então eu montei um gráfico que eu vou mostrar como seria o trajeto perfeito de você começar a conduzir esses projetos complementares, para no final você ter o projeto de execução e o projeto de detalhamento. Então vamos lá, vamos mostrar esse gráfico. Como eu imaginei, deixa eu aumentar para ficar bacana. Anteprojeto. Eu fiz o anteprojeto, meu anteprojeto está pronto. O ideal é que eu dê entrada junto à prefeitura, os órgãos municipais. Por quê? Eu dando entrada nele na prefeitura, eu vou ter certeza que aquilo que eu vou fazer pode ser a qualquer momento legalizado no futuro, ou vai ser aprovado, etc, etc. Mas, como eu falei, demorado, às vezes tem coisas que podem levar um ano, tu imagina a pessoa ficar esperando isso, então é uma coisa que não tem como você determinar um prazo. Não, 2 meses está pronto, não existe isso. Ninguém consegue fazer uma coisa dessa andar rápida. Então o ideal é que você faça isso, prefeitura, e depois começar a pensar no projeto de estrutura. Ou fazer os dois ao mesmo tempo, mas aí você tem que ter certeza daquilo que você está dando entrada na prefeitura. Projeto de estrutura. Vamos dar uma pausa aqui na minha apresentação para poder olhar para vocês. Assim que o mouse quiser. Isto. Por que o projeto de estrutura é primeiro? Imagina que eu vou fazer um projeto de instalação. Peguei o anteprojeto, dei por causa da instalação, ele fez tudinho, aí tem um monte de tubo passando por meio de uma coluna, ou dentro de uma viga. Então não posso. Ah, mas aí os outros, paisagismo, eu tenho que passar uma tubulação de água para fazer uma parede lá vertical, uma parede de vegetação, onde tem uma tubulação de água. Então tudo que eu vou passar, qualquer coisa dentro do meu projeto, eu preciso saber aonde está a estrutura. A estrutura nesse momento inicial é o mais importante de todos, porque eu não sei nem se a janela poderá ficar do jeito que eu fiz, porque a estrutura pode precisar de mais espaço. Então eu acabei de fazer o anteprojeto, eu mando direto para a estrutura, e depois da prefeitura, né, se a prefeitura não estiver ok, eu mando para a estrutura. A estrutura vai e monta o rascunho para mim. O que é isto? Marca os pilares. Por quê? Se ela me marcar os pilares e me der uma média de altura de viga, eu já posso disparar o restante. Que esse é o principal problema. Não precisa ter o cálculo estrutural completo para começar a fazer o seguinte. Mas se ela me faz um croquis, me marca todas as colunas, me dá uma média de tamanho de viga, eu já disparo isso. E o próximo que eu vou disparar é o projeto de interiores. Por que o projeto de interiores é o próximo? Onde eu vou botar a tomada? Onde eu vou botar o vaso sanitário? Onde eu vou botar a luminária? Que tipo de luminária eu vou usar? Então tudo isso vai depender de como é feito meu projeto de interiores. Então o primeiro passo é o projeto de interiores.
Então nunca pense que é besteira, não precisa fazer um projeto de interiores, não precisa. Senão você vai acabar gastando dinheiro à toa. Vou botar uma tomada que vai ficar atrás da cama. E depois você não consegue ligar o teu celular de noite para carregar. Então, o ideal é que você tenha um projeto de interiores, bonitinho, ponto. Aí nesse projeto de interiores você já marca o que você quer de tomadas e depois tira os interiores e manda para instalação o cara fazer de acordo com o teu croquis inicial. Aí lembra, eu quero abrir uma janela aqui, que essa janela vai ser grande, só que a coluna comeu, então ela já vai ser menor. Então aquilo que eu ia botar embaixo pode ter que ser modificado. Então tudo isso, depois da estrutura, eu tenho que definir o meu projeto de interiores. Continuando aqui, eu estou no meu projeto de interiores, eu tenho duas coisas a serem feitas. Uma, mandar para o paisagismo, antes da instalação. O que significa isto? Imagina um detalhe, eu tenho lá uma parede verde, eu tenho lá um vaso de plantas, que eu vou botar bonito, grande, só que eu tenho que molhar essas plantas. Então como é que eu vou botar essa planta no meio da sala, onde eu não tenho ralo, onde eu não tenho um ponto de água? Eu tenho que lavar com um regador, molhei, aí aquilo vai vazar, eu vou botar um pratinho embaixo, quer dizer, eu tenho que pensar em todos os problemas. Se eu tenho uma parede verde, eu tenho que pensar em irrigar essa parede verde. Eu tenho que pensar, senão nós vamos morrer. Eu tenho que pensar que eu vou ter que, de alguma forma, recolher a água que está irrigando. Então, tudo isso tem que ser pensado logo após eu definir isso no projeto de interiores. No projeto de interiores, eu defini o jardim. Paisagismo, eu determino esse jardim. Esse já é um projeto de execução de paisagismo. Eu vou definir a planta, o tamanho da planta, o tamanho do vaso, o tamanho da... Tudo que eu vou definir já está nesse projeto de paisagismo. E é importante que ele venha antes dos projetos de instalações, que eu posso precisar de luz, posso precisar de água e de esgoto. Então eu tenho que deixar ele sempre antes de mandar para a instalação. Então na hora que eu acabei de fazer o projeto de interiores, eu vou mandar para o conforto e vou mandar para o paisagismo. Após o paisagismo executar, eu mando para as instalações. Vamos voltar lá. Então, em paralelo ao paisagismo, eu mando para o conforto, ar-condicionado, exaustão mecânica, conforto térmico e conforto acústico. Ah, Antônio, pô, mas tem projeto aqui, eu estou fazendo uma casinha de campo, não tem ninguém do lado, eu não preciso ter um conforto acústico. Então, não precisa, ponto, não faz. Agora, dependendo do teu projeto, você tem que pensar nisso. Ah, os meus banheiros todos têm janela, eu não preciso de exaustão mecânica, não precisa. Ah, a casa lá é muito bem ventilada, uma casa de campo não precisa de ar-condicionado. Não precisa. Mas se eu estou fazendo tudo e precisar de tudo isso, é nesse momento. Depois que eu tenho o projeto interiores feito, eu mando para definir esse tipo de coisa. Ah, Antônio, mas eu quero botar um ar-condicionado central que vai ficar numa cabine. Não sei. Mas isso depois o cara da instalação vai precisar saber disso. Então, se você perceber, esses projetos todos estão interligados, porque eu preciso definir essas coisas. Então, provavelmente, em algum momento, eu vou ter que mandar alguma coisa aqui para o pessoal de elétrica. Eu vou ter que mandar alguma coisa aqui para o pessoal de esgoto. Então, isso aqui tem que se falar. Poderia ter um alinhamento aqui vermelho, como eu fiz aqui, mas eu estou falando e estou vendo a minha cara, né? Eu sou uma mula. Então, olha para cá. Eu tenho aqui ar-condicionado, exaustão, eu vou precisar de elétrica, eu vou precisar de hidrossanitários, então eu poderia ter uma linha tracejada vermelha igual essa aqui. Por quê? Porque eu vou precisar que esse pessoal daqui fale com este pessoal daqui também. Como todos estão ainda na mesma coisa antes da execução, tudo isso pode se falar. Coloquei aqui TV e rede. O que significa TV e rede? Antigamente eu fazia o projeto de telefonia. Ninguém mais usa telefone fixo. Então, e hoje o telefone fixo tem até chip, então também nem precisa mais de instalação. Mas eu posso precisar cabear uma rede. Ah, Antônio, agora é Wi-Fi, tudo é Wi-Fi. Não. Se eu tenho Wi-Fi, eu tenho limitação de banda. Se eu tenho rede, a banda é o dobro da banda. Então, é preferível eu deixar cabeada a rede e poder usar o Wi-Fi. Ah, estou no telefone e estou usando Wi-Fi. Laptop eu posso até usar o Wi-Fi, mas se eu posso espetar uma rede, eu vou ter uma velocidade muito maior. Eu tenho que explicar isso ao cliente. Então eu posso montar uma rede e deixar isso lá. Ah, o cara da net vai instalar o aparelho deste tamanho. Aí esse aparelho tem um cabo que tem uma saída grande assim, preta. Bom, imagina, onde é que você vai botar no meio da mesa da sala do cara? Hoje lá aqui no meu escritório, quando vier instalado, está em cima da minha mesa, porque é uma casa velha e não foi previsto um cabo daquele maluco que eles botaram. Então, eu tenho que pensar nisso. Mesma coisa o gás. Gás tem que ser concretado, a tubulação tem que ser especial. Então, tudo isso
eu tenho que já deixar pronto e fazendo antes de começar a executar alguma coisa. Antônio, o cara lá da hidráulica está dimensionando caixa d'água, sim, ele tem que dimensionar a reserva de incêndio, ele tem que preparar, se precisar ter sprinkler. Antônio, vou botar sprinkler dentro de casa? Não sei. Um detalhe curioso, o Airbnb, se você tem uma rede de sprinkler, ele te qualifica melhor. Eu não sei o que eu vou usar a minha casa. Se amanhã eu quiser alugar um quarto no Airbnb, eu posso dizer que eu tenho rede sprinkler. Eu posso dizer que eu tenho rede anti-fumaça. Então não sei. Então tudo isso tem que ser discutido e perguntado ao cliente, na época lá atrás do briefing, e definido aqui. Você está fazendo um hotel, é a mesma sequência. Então você vai precisar de incêndio. Então você não precisa aprovar um projeto de incêndio. Mas eu tenho que começar a pensar que eu posso fazer isto. Voltando aqui, peraí. Então eu defino essas instalações todas, defino esse conforto acústico e já tenho uma quantidade imensa de projetos, quer dizer, interiores, conforto, paisagismo, instalações, tudo isso vai fazer parte do meu projeto de execução. O que seria esse projeto de execução? Tu imagina eu mandar 50 plantas diferentes para a obra. Tu imagina a cara do encarregado quando ele olhasse aquilo tudo. Ele está em pânico. Ele abriu uma planta de elétrica que tem a fiação, que tem não sei o que, e ele só quer saber onde ele vai marcar a tomada, porque ele vai quebrar ali o pedacinho e deixar a tomada preparada. Ele tem que passar o conduíte, ele tem que saber se é pelo chão. Ele não precisa saber a bitola do fio, ele não precisa saber disso. O cara é do eletricista que depois vai fazer, mas ele precisa deixar pronto. Então o ideal é que eu tenha um projeto só na obra, esse chamado projeto de execução, onde eu tenha tudo isso. Eu tenho no quarto, eu tenho as tomadas, eu tenho as luminárias, eu tenho a instalação onde está passando, tudo definido no meu projeto de execução. Para isso é que ele serve. A função dele é ir para a obra, não levar esse caminhão de coisa para a obra. Mas não entendi ainda. Mas o cara de elétrica não vai precisar num certo momento? Sim. Aí ele só vai entrar na terceira semana, na quarta semana de obra. Então quando ele entrar, eu levo o projeto elétrico e deixo na obra. Antes disso ele não precisa estar lá. O encarregado só precisa do projeto de execução. É isso que ele vai executar na obra. Ponto. Aí dentro do projeto de execução, dependendo da obra que é, ele pode ter locação, ele pode ter estrutura, tudo isto. Eu não sei, vai depender do que você está fazendo. Mas esse projeto de execução, ele vai ter tudo isso. Vai ter toda a parte de estrutura, ele não vai ter a ferragem, vai ter as colunas, tamanho das colunas, tamanho das vigas, vai ter tudo isso. Vai ter planta baixa, corte, vai ter tudo. Esse projeto de execução é para o cara encarregado da obra poder se nortear e poder executar tudo que ele tem que fazer. Depois disso, em paralelo, né, mas na obra, mas em projeto seria depois do projeto de execução, eu vou detalhar. O que seria detalhar? Eu tenho que detalhar a calha, por exemplo, a calha de água. Para o cara não fazer besteira, eu tenho que dar caimento, eu tenho que dar tamanho, eu tenho que dar qual tipo de ralo. Eu tenho que detalhar a bancada de pia. Para quê? Para ele não fazer um furo na pia e a fura lá na parede. Para ele não botar o furo da parede aqui e o furo do esgoto mais para cá. Ele tem que fazer alinhado. Então eu tenho que fazer um detalhamento de quase tudo do projeto. Por quê? Para não dar erro. Se você chegar lá, não estava lá escrito, o cara nem viu. Ele vai pelo conhecimento dele. Mas se você desenhar, ele entende. Quantas vezes você está fazendo uma obra, você desenha na obra, na parede, para o cara não esquecer. Não adianta escrever, o cara mal sabe ler às vezes. Então, você acaba criando um problema em vez de ter uma solução. Então, o projeto de detalhamento é importante, são desenhos grandes que ele vai olhar e vai entender. Se ele vai entender, ele vai executar daquele jeito. E é interessante, até dependendo da equipe que está na obra, você começar a fazer esse projeto de detalhamento e conversar com o próprio cara que vai fazer. Até para ver se ele entende. Não adianta você fazer um detalhe maravilhoso, lindo, que o Revit fez, ficou fantástico, tu faz uma escala grande, e o cara aí, doutor, não entendi nada. Ele não entende. Então por que adiantou aquele detalhe maravilhoso? Então é interessante esse diálogo com quem está na obra o tempo todo. Para quê? Ou quem vai estar na obra. Para isso sair perfeito. Então vocês imaginam que, quando eu comecei lá atrás, no capítulo 1, eu estava conversando com o cliente, fazendo um briefing. Bem tranquilo, querendo saber o que ele precisa. Você vê que agora aqui, na hora que eu já estou discutindo o incêndio, surgiu, caramba, se o cara vai usar no Airbnb e ele quiser um negócio de incêndio. Então isso teria que ter sido perguntado lá atrás. Então, tudo isto é uma sequência de coisas que tem que ser executada. Depois que eu fiz o brief, depois que eu fiz a proposta, depois que eu fiz o contrato, eu comecei a fazer o estudo preliminar, defini o estudo preliminar, começo a fazer o anteprojeto.
Acabei o anteprojeto, mando para a prefeitura e mando para a execução, para a estrutura. A estrutura vai definir colunas, vai definir vigas, então eu já posso fazer meu projeto de interiores. Montei meu projeto de interiores, se eu tiver que mudar alguma coisa, é nesse momento. Pô, disso eu não vou mudar mais projeto. Aí eu vou mandar para conforto, vou mandar para paisagismo, dali vai para as instalações, eu vou reunir toda essa pilha de projeto, que na verdade, na minha época era uma pilha de projeto, onde é um arquivo de cada coisa que você vai juntar e vai dar no Revit. De preferência o cara já te manda o Revit dele. Você faz no Revit, manda para ele já te manda o Revit, tu incorpora aquilo no teu projeto. E tu gera um projeto de execução e um projeto de detalhamento. Acabou isso, tua obra está pronta para começar. Antônio, isso é o melhor dos mundos, sim. O cara já começou a obra lá atrás, quando você acabou o anteprojeto. Mas de qualquer forma, vamos pensar no melhor dos mundos, você estaria pronto para começar a sua obra. Então a última parte desse nosso encontro será discutir obra. Vou falar um pouquinho de cronograma, falar um pouquinho de obra, coisas que a gente já comentou lá atrás no briefing. Eu vou tornar a falar um pouquinho. Obra é uma coisa meio complicada, mas é uma coisa que a gente deve fazer sempre. Ah, mais um detalhe sobre execução. Tu imagina que eu tenho que fazer um orçamento para essa obra. Como é que eu vou saber quanto vai custar a obra? Projeto de execução. Ali eu tenho tudo. Tudo definido, detalhado, qual o tipo de vaso sanitário que eu vou usar. Eu vou usar um deca de caixa, não sei o que lá, tá lá especificado. Então a partir dali eu posso montar as planilhas para começar a cotar preço de tudo. Aí eu vou saber que, junto com esse material todo e com o cronograma que eu vou montar, eu sei quando o eletricista entra, quando o bombeiro entra, eu sei quando cada um vai entrar na obra. Então eu posso montar um gráfico e gerar, como é que se diz, o custo da obra, real da obra. Se eu não fizer tudo isto, o custo é imaginário. Você vai dar um preço por metro quadrado. Você pega lá R$ 1.500 o metro quadrado e multiplica pela metragem quadrada. Dá um chute na lua. E o cara, às vezes, vai deixar de fazer com você porque o custo está muito alto. Ou ele vai deixar de fazer com você porque sabe que está muito baixo. Então, não sei. Então, o ideal é você propor tudo isso ao cliente. Não é só propor, é explicar o porquê que necessidade de cada coisa. Se você explicar a necessidade de cada coisa, ele vai entender. Se ele vai entender, ele vai topar fazer. Se ele não entendeu, ele vai achar que você está gastando dinheiro à toa. Então, você tem que explicar isso o mais detalhadamente possível. Aí sim, quando você começar a tua obra, tu vai lá, vai começar a executar a obra a partir do que foi definido dentro do projeto de execução e dentro de todos os outros projetos. Então isso é um trabalho de projeto, não tem como fugir disso. Depois de terminada a obra, entregou a obra, acabou o assunto. Então, parte de projeto eu encerro hoje. Então a próxima etapa, que vai ser quarta-feira, que eu vou vir, 7 horas da noite, eu vou falar sobre obra, cronograma de obra, como levantar custos, como chegar à obra, o que tem que fazer, documentação que precisa deixar na obra, etc, etc. E outra coisa que eu já tinha comentado lá no briefing, tempo que vai levar executando todos esses projetos é o tempo que a prefeitura está aprovando. Então também, mas não aprovou, você tem que explicar a ele. Ele corre um risco de levar uma multa, então você tem que explicar isso bem claro para ele. Se ele começar a obra sem licença, é um perigo. Quando começar Desculpa. Próximo capítulo eu vou falar sobre obra, falar sobre documentação. Vamos partir como se o projeto tivesse aprovado da prefeitura. Então, boa noite para todos, bom feriado amanhã. E se tudo correr bem, quarta-feira, 7 horas da noite, estaria aqui, fechando essa série, trabalhando um projeto. Até lá, bye bye, boa noite para todos.